Você acredita que a oração ainda pode mudar o impossível? Que o céu pode descer e mudar a dimensão do que é terreno? Hoje, você vai conhecer a história de um homem que provou que sim, o céu ainda se move quando alguém se ajoelha com fé, e o poder de Deus desce. Dwight Lyman Moody, um simples vendedor de sapatos, se tornou uma tocha viva nas mãos de Deus, incendiando corações, cidades e nações com o fogo da oração, crendo nesse poder, e se tornando um dos maiores evangelistas do século XIX. Através dele, milagres aconteciam, vidas eram transformadas, e tudo começava no silêncio de um quarto secreto, onde ele falava com o Deus Todo-Poderoso. Neste vídeo da série Homens de Oração, você vai descobrir como uma vida rendida em oração pode sacudir o mundo. Prepare seu coração. Porque, depois de hoje, você jamais verá a oração da mesma forma. E talvez, seja você o próximo a incendiar a sua geração para a glória de Deus. Há algo que o céu nunca resistiu, a oração fervente de um coração quebrantado. Moody foi um desses homens, um gigante de fé que moveu montanhas de incredulidade pela força de seus joelhos dobrados. Logo no começo de seu ministério, relatos contavam de cultos em que a glória de Deus descia como fogo visível, almas se entregavam antes mesmo da pregação começar, paralíticos se levantavam, enfermos eram curados sem que ninguém lhes tocasse, e cidades inteiras se dobravam em arrependimento. Moody nasceu em uma pequena cidade de Massachusetts, em uma família pobre e numerosa. Desde jovem, aprendeu o valor do trabalho duro, mas também carregava um vazio profundo no peito, uma sede de algo maior. Foi na juventude, enquanto trabalhava em uma loja de sapatos, que ele encontrou Jesus de maneira pessoal e transformadora. Um professor da escola dominical, sentindo-se impulsionado pelo Espírito, foi até a loja onde Moody trabalhava e falou-lhe sobre o amor de Cristo. Aquela simples conversa acendeu uma chama que jamais se apagaria. Moody entregou seu coração a Jesus naquele dia, no fundo daquela loja, e, daquele momento em diante, nada mais seria comum em sua vida. E essa é uma mensagem urgente para nossa geração: deixarmos de viver no comum. Ele experimentou o milagre mais precioso, a regeneração da alma. E quando o Espírito de Deus encontrou espaço em seu coração, uma jornada extraordinária começou. Mesmo sem educação formal em teologia, Moody tinha algo que muitos estudiosos não possuíam: uma fé viva e um amor ardente por almas. Moody, recém-convertido, não sabia muito de Bíblia, nem era um orador eloquente. Mas havia algo nele, um coração disposto. Ele começou servindo como podia, reunindo crianças das ruas para levá-las à escola dominical. Não sabia pregar, mas sabia amar. Cada criança que ele abraçava, cada alma que ele acolhia, era como uma semente lançada na eternidade. Seu primeiro ministério foi simples: tocar vidas com a graça que ele mesmo tinha experimentado. Logo, sua paixão por alcançar os perdidos chamou a atenção. As salas ficaram pequenas para o número de crianças e famílias que vinham ouvir sobre Jesus. Moody começou a entender que Deus não buscava apenas talentos, mas corações rendidos. Sem pretensão de ser grande, ele apenas seguiu obedecendo, um dia de cada vez. Deus honrou sua humildade, e assim o ministério floresceu. Em meio a esses pequenos começos, Moody sentiu um clamor crescendo em seu peito: ele queria mais. Queria ver não apenas crianças, mas cidades inteiras aos pés da cruz. Foi então que buscou o Senhor de forma ainda mais intensa, clamando por poder do alto. Deus ouviu. E foi nesse lugar secreto, longe dos olhares humanos, que Moody se tornou preparado para ser um pregador que abalaria duas nações. Seu primeiro sermão foi desajeitado, confuso até. Mas mesmo com palavras simples, o Espírito Santo tocou os corações. Porque não eram as frases bem organizadas que moviam as pessoas, era a presença viva de Deus sobre ele. Assim, de um jovem novo convertido, inseguro e limitado, nasceu um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Ele entendia que o segredo não estava nas palavras belas, mas na oração sincera que tocava o céu. Cada passo dado em seu ministério foi precedido de lágrimas, clamor e entrega nos pés do Senhor. Seus cultos, muitas vezes, pareciam campos de batalha espirituais, onde o inimigo era derrotado pelo poder da oração. Milhares de vidas foram salvas porque um homem ousou crer que Deus responde orações. Havia reuniões em que o simples som do nome de Jesus fazia multidões se dobrarem em choro e arrependimento. O céu era tangível, e a presença de Deus era inconfundível. Antes de cada grande campanha evangelística, Moody separava dias inteiros para oração. Ele reunia intercessores e suplicava por um mover real do Espírito Santo. Em uma dessas reuniões, durante seu ministério em Nova York,
duas senhoras de oração lhe disseram que estavam intercedendo para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Moad, humildemente, se dobrou diante de Deus e pediu mais. E então, caminhando pelas ruas de Manhattan, ele foi surpreendido por uma visitação tão poderosa que precisou pedir a Deus que cessasse, pois tamanha glória parecia mais do que seu corpo podia suportar. Ali, Moad foi batizado com o fogo do Espírito Santo, e nunca mais foi o mesmo. Suas pregações passaram a carregar um peso celestial que quebrantava até os corações mais endurecidos. Com esse novo mover, Moad percorreu os Estados Unidos e a Inglaterra, reunindo multidões como nunca antes visto. As cadeiras se enchiam, os teatros eram usados para cultos, e as pessoas vinham não para ver um homem, mas para encontrar a presença de Deus. Ele não pregava a si mesmo, mas a Cristo crucificado e ressuscitado. Seus sermões eram simples, diretos, mas carregados de um poder espiritual inegável. Em Londres, a atmosfera mudava quando Moad subia ao púlpito, não por sua voz, mas porque ele já havia vencido de joelhos antes de falar. A oração era sua respiração, sua essência, sua força invisível. Ele dizia que alguns homens oram só quando têm vontade, mas eu oro até que venha a vontade de orar. Essa perseverança na oração abriu portas que o esforço humano jamais poderia abrir. Milhares de almas foram levadas ao arrependimento não por argumentação, mas pelo mover irresistível do Espírito. Moad sabia que, sem oração, todo o seu trabalho seria vão. Por isso, antes de cada encontro, ele buscava não aplausos, mas a unção. Moad pregou para mais de 100 milhões de pessoas ao longo de sua vida, e isso sem rádio, televisão ou internet. Em muitas de suas campanhas evangelísticas, dezenas de milhares se converteram. Só isso já é considerado por muitos um milagre, dada a profundidade da transformação espiritual em tantas vidas. Durante suas campanhas no Reino Unido, especialmente em Londres, Edimburgo e outras cidades, Moad viu um enorme despertar espiritual. Igrejas ficaram lotadas, bares fecharam por falta de clientes, e muitas pessoas abandonaram o crime e vícios. O impacto social foi tão grande que jornais da época destacavam como a cidade parecia diferente após suas campanhas. Seu legado ultrapassa gerações. Fundou escolas, institutos bíblicos, e deixou um modelo de fé prática, viva, simples e poderosa. Mas, acima de tudo, deixou a marca de um homem que conhecia Deus intimamente através da oração. Até seus últimos dias, foi visto orando fervorosamente, mesmo quando o corpo já não tinha forças. Muitos diziam que, ao entrar no ambiente onde Moad orava, era impossível não sentir o peso da glória de Deus. Ele nos ensinou que a oração não é apenas um meio de pedir, mas o caminho para conhecer o coração do Pai. Nos faltaria tempo e páginas para contar tudo o que esse homem viveu através do poder da oração. Dwight L. Moad não multiplicou pães nem andou sobre as águas. Mas operou milagres silenciosos que mudaram o mundo. Seu púlpito não era feito de ouro, mas sua voz alcançava corações como flechas de luz. Pelas suas palavras, multidões dobraram os joelhos. E vidas inteiras foram transformadas. E vidas renascidas. Centenas de milhares encontraram esperança. Não por causa de doutrinas frias, mas porque Moad falava com o fogo do céu nos olhos. E o amor de Deus no peito. Várias cidades foram despertadas. Onde ele passava, bares fechavam. Crimes cessavam, e as igrejas se enchiam. Era como se o próprio céu tivesse tocado a terra. E o povo sentia isso, e ele deixou um legado imortal. Um evangelho focado na cruz e na transformação, diferente do evangelho capitalista que ouvimos de tempos em tempos. Ele partiu, mas deixou escolas, livros, institutos. Sementes lançadas no solo da fé. Hoje, milhares ainda bebem da fonte que ele cavou. Em uma fria manhã de dezembro, no ano de 1899, a luz de Dwight L. Moad se apagava na terra, mas só para brilhar mais forte no céu. Aos 62 anos, em sua casa em Northfield. Seu coração, que tanto amou e pregou, finalmente se rendeu ao cansaço dos dias. Mas seu espírito, incansável, alçou voo. Mesmo diante da morte, ele não temeu. Com olhos além do véu, ele sussurrou as seguintes palavras eternas: a terra réqua, o céu se abre diante de mim. Deus me chama. Este é o meu triunfo. Não há dor. Não há vale. Isso é glorioso. Aqui estão algumas frases impactantes de Moad. 1. A fé faz grandes coisas. Ela não espera ver para crer, mas crê para ver. 2. Se eu pudesse converter uma alma por dia,
minha vida já teria valido a pena. 3. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. 4. A Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. 5. Deus não busca homens grandes, mas homens que possam confiar num grande Deus. Assim partiu um homem que não viveu para si, mas para que milhares encontrassem a luz. Sua morte não foi o fim, foi o começo de um legado que ainda respira. Hoje, ao ouvir a história de D.L. Moody, você está sendo chamado a crer que Deus ainda procura homens e mulheres que se coloquem na brecha. Pessoas simples, mas rendidas, comuns, mas incendiadas pela fé. A oração que mudou nações no passado ainda é a chave que pode mudar a sua vida, a sua casa e a sua geração. O Deus de D.L. Moody é o mesmo hoje. E Ele procura corações dispostos a serem tochas vivas neste mundo escuro. Talvez você sinta que é pequeno demais, fraco demais, simples demais. Mas saiba, foi exatamente assim que Moody começou. O que o diferenciou foi a disposição de dobrar os joelhos e confiar no poder de Deus. Você foi chamado para este tempo, para esta geração. Não negligencie o convite do Espírito Santo. Volte ao seu quarto secreto, dobre seus joelhos, rasgue seu coração diante de Deus. E prepare-se, o mundo jamais será o mesmo depois que você se tornar um homem ou uma mulher de oração. Nos vemos no próximo episódio da série Homens de Oração. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser reacendido pelo poder da oração. Que Deus te abençoe poderosamente. E que o fogo do Espírito nunca se apague em você.